Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia, falando hoje sobre morte celular, a nossa playlist de degeneração e morte celular, e hoje sobre a morte celular propriamente dita. Terminando essa playlist, passaremos para o nosso próximo tópico em breve, porque estamos bem no finalzinho da playlist. Na morte celular, ela acontece em situações onde já é a homeostase, está prevista, porque senão teríamos 3, 4, 5 corpos, né? Seríamos gigantescos. Então a morte ela existe para substituir células velhas, células que apresentam algum problema. Então ela já está prevista. Mas em todo caso acontecem outras situações, por exemplo, que a previsibilidade da morte daquela célula não existia. Então, pode evoluir para necrose ou para outra apoptose, que a gente vai falar hoje. Vamos entender um pouquinho desses processos patológicos e aprofundar um pouco mais do que quando a gente estuda a morte celular, apoptose é programada e necrose é morte não programada. Isso não significa nada. Por quê? O que acontece em volta? A gente vai entender um pouquinho mais hoje. A lesão celular, ela pode chegar do reversível ao irreversível. O que significa isso? Tem alguns fatores que fazem ela passar para irreversível. Por exemplo, a natureza do agente agressor, o tipo de estímulo, que pode ser químico, físico, biológico, ela também influencia no tipo de reversibilidade ou impossibilidade dela. A intensidade da agressão. Se o estímulo for muito forte, é óbvio que ela não vai conseguir. A duração da exposição, quanto tempo esse estímulo está acontecendo e a capacidade da resposta celular para esse estímulo. Existe então o ponto de não retorno. A partir desse ponto, um pouquinho antes, a célula já conseguiria reverter a situação, já conseguiria se recuperar ou se adaptar. Um pouquinho depois desse ponto de não retorno, é que ela não consegue mais se recuperar e aí ela vai para a apoptose ou para a necrose, dependendo do que for. Falaremos mais sobre ela. Essa palavra de ponto de não retorno, ela é muito conhecida na cultura em geral, em outras situações. Por exemplo, a floresta chegou ao ponto de não retorno, ela não vai conseguir mais se recuperar a partir daqui. Se continuar os as queimadas, etc., a nossa camada de ozônio vai chegar no ponto de não retorno, ou seja, a partir do momento que a gente faz uma degeneração ao ambiente, o ambiente consegue se recuperar ou chegar ao ponto que ele não consegue mais recuperar. Isso acontece na célula, isso acontece no corpo, isso acontece no meio ambiente. Então, essa palavra ponto de não retorno, ele vai sempre ser útil para a sua vida. Como que a gente identifica o ponto de não retorno na célula? A gente vai entender pelas alterações nas mitocôndrias. A tumefação mitocondrial acentuada, a mitocôndria está muito inchada, ela provavelmente já não vai conseguir se recuperar. A perda das cristas mitocondriais e os depósitos floculares na matriz da mitocôndria. Então, observando a mitocôndria, ela vai te falar se a célula vai ir para a apoptose ou para a necrose. Por quê? A mitocôndria é o que faz o ATP, é o que dá energia. A energia é necessária para manter o pH da célula, para manter várias funções. Então, sem a energia, numa situação de hipóxia, não tem oxigênio, não tem ATP, não, a mitocôndria não funciona, é uma cascata de evento. Chegou na hipóxia, ela vai tumefiar ou ela vai ter algum problema na mitocôndria. Isso significa que a célula não vai conseguir se recuperar. Agora, pode acontecer, por exemplo, uma lesão na membrana celular. A formação de bolhas, a ruptura da membrana, a perda irreversível da integridade por qualquer que seja o motivo, enzimas de outras células, que a gente vai falar um pouco sobre a necrose no futuro, logo mais, ainda nessa aula. A gente está falando de uma lesão que vai trazer uma impossibilidade daquela célula segurar o citossol
e sem conseguir segurá-lo, não consegue manter o pH e, enfim, a mesma cascata de eventos. Nem sempre a morte celular é precedida por lesões degenerativas. Agentes agressores podem causar a morte rapidamente, sem alterações morfológicas. Você nem percebeu, mas aconteceu uma situação que a célula simplesmente foi lá e morreu, normalmente por necrose. Uma situação, por exemplo, queimou a mão, uma água quente. Ano passado, no vapor, fazendo macarrão, eu queimei só um pouquinho, ficou um pouco vermelha, mas em pouco tempo só piorou. Por quê? A situação ela começa de uma outra célula que presenciou esse calor intenso. Essas células que presenciaram esse calor intenso, elas morreram muito rápido. Então, elas não tiveram tempo de se adaptar. Se você fosse olhar naquele exato momento no celular, você não iria ver uma diferenciação na mitocôndria, etc. Mas depois de um tempo, eu levei assim coisa de 15 dias para recuperar 100% da pele por causa de um vapor que foi bem leve e eu esqueci de colocar água gelada, enfim. Nesse meio tempo, as células em volta, elas foram degenerando. A gente vai falar sobre a necrose por conta da célula que morreu. E aí formou a bolha. Nós falaremos sobre isso também. As classificações da morte celular. Temos a morte celular programada, um processo fisiológico essencial para manter a homeostase, né? Senão seríamos gigantescos. Favorece a diferenciação celular durante o desenvolvimento. Acontece, por exemplo, aqui uma apoptose dos linfócitos T após a ativação imunológica, mas acontece em todas as células, todos os dias. Nas células da pele, principalmente, estão sempre descamando, mas acontece no estômago, que está sempre fazendo novas células, tirando as células que estão mais em contato com o ácido estomacal. Então, isso acontece muito. A morte irregulada. A morte celular causada pela ativação de vias moleculares que podem ser moduladas por fármacos ou manipulação genética e sem contexto fisiológico. Por exemplo, aconteceu uma morte celular da queimadura, mas não chegou a ser necrose. Foi uma leve queimadura. Por exemplo, uma insolação, uma parte do sol, assim, uma coisinha leve. A célula, ela pode se adaptar em questão de preparar as outras coisas para se adaptar àquela situação, ou ela fala assim, não tá bom, precisamos regular essa célula, fazer a morte programada e aí fazer uma pequena descamação dessas células mortas. Então, essa célula não estava preparada para morrer, ela já estava programada para morrer. Porém, aconteceu alguma coisa, uma insolação, um calor muito forte do sol, nada tão forte a ponto de dar uma necrose, mas que a célula falou, não é bom o suficiente, preciso de células novas, então passaria à morte. Isso também acontece, por exemplo, em situações de hipóxia. Muitas células vão para a morte programada porque as mitocôndrias tiveram uma falta de energia, tiveram tumefação da célula, enfim. Aqui também estamos falando de infecção viral. A morte acidental, que é a necrose mais comum, que é uma agressão externa e que induz a necrose ou apoptose de forma não programada. Aí uma coisa mais grave, uma anóxia miocárdica mais forte, por mais tempo, né? Aí as células não estão preparadas e elas morrem muito rápido. Então, acontece também em situação de intoxicidade etílica crônica. E a relação entre os tipos de morte? Toda morte programada é regulada porque ela tem que ser preparar todo. A gente até falou como acontece em umas outras aulas, fazem as vesículas, né? Da apoptose, falamos sobre as vesículas da apoptose acho que na aula passada. Então, ela depende da ativação das vias moleculares específicas para serem moduladas. Mas nem toda morte regulada é programada, como acontece, como a gente falou, em situações em que não estava preparado para morrer, porém precisa. A necrose e as características é uma morte celular ocorrida em um organismo vivo, seguida de autólise. Autólise, assim,
a necrose, ela simplesmente é como se todo o citosol soltasse em volta das outras células. A agressão foi forte o suficiente. Ela cessa a produção de energia e síntese celulares ou a abertura da própria membrana. A ruptura lisossômica, então o lisossomo, quando ele cai fora da célula, estoura, ele libera enzimas. Essas enzimas, elas são ativadas pela concentração de cálcio. Então, alta concentração de cálcio que está fora da célula ativa a enzima. E ela começa a fazer autólise, ela digere outros componentes celulares. Então, as células em volta, com essas enzimas, que elas são enzimas de lipase, por exemplo, mexe com o lipídio, as membranas plasmáticas lipídicas das outras células em volta, elas acabam sendo digeridas pela enzima que não era para estar ali. Então, acontece uma reação em cadeia. E essa reação, ela não vai parar enquanto não houver uma outra coisa que vem de fora do organismo, e a gente vai falar aqui. As enzimas lisossômicas na autólise. O arsenal enzimático. Os lisossomos contêm muitos complexos de hidrolases capazes de digerir todos os substratos celulares, determinando as alterações morfológicas observadas após a morte celular. As proteases degradam as proteínas. As lipases hidrolisam lipídios. As glicosidases quebram carboidratos. As ribonucleases degradam RNA. E as desoxirribonucleases degradam DNA. Então, assim, após a necrose, são liberados alarminas, HMGB1, urato, fosfato, reconhecidas por receptores celulares que desencadeiam cadeia de resposta inflamatória no local. Essa resposta inflamatória é o que vai tentar conter a bola de neve que seria a necrose. Uma célula estoura, causa necrose, as outras células em volta vão estourando também, que vai sobrando mais enzima, isso daí é um evento em cadeia que precisa ser segurado pelo organismo de fora. Outras partes do nosso sistema imune precisam agir para tentar parar essa cadeia. E os aspectos macroscópicos, quando a gente está olhando a necrose de longe, né? De longe, mas não tão longe, não tão pertinho como pelo microscópio, mas olhando diretamente. A gente pode ver a necrose isquêmica, uma coloração esbranquiçada, uma área tumefeita com saliência na superfície do órgão, comum em órgãos de circulação terminal. A necrose anóxica, que é um aspecto hemorrágico, vermelho escuro ou vinho, devido ao extravasamento de sangue do vaso. A necrose caseosa, que tem aspecto de queijo, esbranquiçada, quebradiça, muito característica da tuberculose. A gomosa, que é encontrada na sífilis, tardia, né, a sífilis, é um aspecto semelhante à goma, compacto e elástico. E a necrose colicoativa, é um tecido digerido até a liquefação, consistente mole e semifluido comum no encéfalo. Então, vamos lá. Alterações nucleares na necrose. A picnose celular. Intensa contração e condensação da cromatina, tornando o núcleo intensamente basófilo, homogêneo e menor do que o normal. Resulta do abaixamento excessivo do pH. A cariólise. Digestão completa da cromatina por desoxirribonuclease, fazendo desaparecer a afinidade tintorial. Os núcleos não são mais distinguíveis nas colorações de rotina. E a carioreste, a fragmentação nuclear com dispersão dos fragmentos do citoplasma, causada pela ação das proteases ácidas que digerem a membrana nuclear, né? Essas alterações a gente precisa ver no microscópio de luz para conseguir identificar. E a alteração citoplasmática, né? As mais comum quando você está olhando no microscópio, nossa, eu estou impressionada que eles devem ter mudado a rota dos aviões. Eu estou refazendo esse vídeo por causa que ontem eu fiquei fazendo vídeo e só passava avião. Entrei no Flight Radar para tentar que momento que para de passar avião? Parecia que estava tudo bem, mas não, né? Um aspecto acidofílico dessa
dessas células, quando você está olhando no microscópio, é um desagrupamento dos ribossomos e proteólise parcial. As células parecem granulosas, né? Desintegração progressiva das organelas e as massas amorfas, ruptura de membrana e mistura do material atualizado. Isso quando a célula ainda existe, a célula ainda está lá, então ela não está estourada. Se tivesse estourado, estaria óbvio, mas se você está vendo uma situação um pouco depois do ponto de não retorno e um pouco antes da necrose propriamente dita. Os aspectos ultraestrutural da necrose: a fase inicial, que é a vacuolização das mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, as organelas ainda reconhecíveis, com alteração estrutural variada. Aí passamos para a progressão intermediária, perda gradual da individualidade das organelas, depósitos cristalinos de sais de cálcio. E a fase avançada, que a organela não é mais reconhecida, os restos complexos juncionais podem persistir devido à estabilidade do material proteico e dos elementos de junção. O tempo entre a morte celular e o aparecimento de alterações detectáveis varia entre os tecidos. No fígado isquêmico, alterações indicativas de necrose aparecem aproximadamente de 7 horas após a morte celular. Os mecanismos de produção da necrose: a redução de energia, obstrução vascular causando isquemia ou anóxia e inibição dos processos respiratórios celulares. Os radicais livres, geração de espécies reativas ao oxigênio que danificam o componente celular essencial. Inibição enzimática, ação direta sobre enzimas por agentes químicos e toxinas, bloqueando os processos vitais. E a lesão da membrana, que é a agressão direta à membrana citoplasmática, criando canais hidrofílicos com perda de eletrólitos. Então, assim, o início da necrose, em certas situações, pode acontecer dessas formas, né? Nessa célula inicial, ela ficou sem oxigênio, ela teve ação de radicais livres, ela teve uma inibição por fármacos químicos de enzimas. Então, isso fez com que ela tivesse energia, etc., e acontecesse a necrose. A partir de depois que a célula já necrosou, as células em volta dessas células também vão sofrer a mesma perda. Essa inflamação, né? Agora, vamos falar sobre a necrose de coagulação, a isquêmica. A forma mais comum de necrose causada principalmente por isquemia. O citoplasma adquire aspecto de substância coagulada e acidófilo e granuloso. No aspecto macroscópico, a área esbranquiçada e saliente na superfície, um halo avermelhado circundante, uma hiperemia compensatória, uma arquitetura tecidual inicialmente preservada, e o aspecto microscópico é a cariólise predominante, o citoplasma acidófilo e gelificado, os contornos celulares inicialmente nítidos e a perda tardia de arquitetura tecidual. E os tipos de necrose que a gente não falou: a necrose por liquefação, que é a colicoativa, a mais mole, semifluida e liquefeita, comum após anóxia no tecido nervoso, suprarrenal, mucosa gástrica, e causada pela liberação massiva de enzimas lisossômicas. A necrose lítica, denominação específica para a necrose de hepatócitos em hepatites virais, caracterizada por lise ou encéfalo celular progressivo. Causada por lise ou esfacelo celular progressivo. Tem que dar uma melhorada ali. E a esteatonecrose, a necrose enzimática do tecido adiposo, típica da pancreatite aguda necrohemorrágica. Lipases extravasadas atuam sobre triglicerídeos, produzindo ácidos graxos que sofrem a sabonificação, originando depósitos esbranquiçados com aspecto de pingo de vela. A necrose caseosa, ela tem umas características interessantes. No aspecto morfológico, ela parece queijo. No microscópio, você só vê uma massa homogênea acidófila, núcleos picnóticos dispersos, carioreste na periferia e perda total dos contornos celulares. Vamos ver
as membranas. Resulta de mecanismos imunitários envolvendo macrófagos ativados, linfócitos T sensibilizados, linfotoxinas TNF-alfa, produtos citotóxicos de macrófagos e apoptose maciça de células inflamatórias. Na tuberculose, muitas células iniciam a apoptose e a concluem, enquanto outras iniciam o processo e evoluem para necrose, evidenciada principalmente por cariólise central. E a evolução da necrose, né? O destino da área necrosada vai depender do tecido, dos órgãos e da extensão da lesão. O organismo dispõe de diversos mecanismos. Eu vou falar de um bem famosinho, o encistamento. Eu vou passar primeiro para o que está aqui no meio da parte direita, que é a formação de uma cápsula, um cisto. Essa cápsula é feita de tecido conjuntivo ao redor do material necrótico, e esse não pode, quando ele não pode ser reabsorvido. Então, o corpo não consegue, se ele não parar aquela necrose de alguma forma, pode acontecer a formação de bolhas também, ela vai tentar fazer um tecido conjuntivo em volta desse material que está acontecendo essa necrose, para tentar parar essa gama, senão não para nunca. O tecido, o corpo vai tentar eliminar a área necrótica pela expulsão do material através de estruturas caniculares que se comunicam para o exterior. A cicatrização, que é a substituição por tecido conjuntivo cicatricial, quando a lesão é extensa ou as células não têm capacidade regenerativa. No geral, todas as situações é mais ou menos parecida. A calcificação. Deposição de sais de cálcio na área necrosada, especialmente comum na necrose caseosa. E a regeneração. Em tecidos com capacidade regenerativa, os restos celulares são reabsorvidos e substituídos por células funcionais idênticas às originais. A regeneração e a cicatrização. A regeneração completa quando o tecido tem a capacidade regenerativa e o estroma é preservado. A restituição total da arquitetura e função. Fatores de crescimento libertados por células vizinhas e leucócitos induzem a multiplicação de células parenquimatosas. Um exemplo é no fígado. Quando acontece pequenas áreas de necrose com malha reticular preservada, ela permite a regeneração completa dos hepatócitos, retornando e regenerando completamente aquele fígado. Agora pode acontecer a cicatrização por tecido conjuntivo. Uma certa fibrose, né? Isso também pode acontecer no fígado, mas vamos falar que ocorre quando a lesão é extensa ou as células não regeneram. DAMP liberados induzem reação inflamatória, leucócitos digerem os restos celulares e as citocinas estimulam a proliferação vascular e fibroblástica daquele tecido necrosado. Os fatores de crescimento são PDGF, FGF de macrófagos, TGF-beta, VEGF, linfócitos T e macrófagos. Os miofibroblastos contraem a cicatriz, reduzindo o volume da área comprometida. No miocárdio, a cicatrização completa é em aproximadamente 3 semanas. Então, vamos lá. O encistamento, né, o cisto, o material necrótico é muito volumoso, ou fatores que impedem a migração leucocitária. A reação inflamatória desenvolve-se apenas na periferia, forma-se uma cápsula conjuntiva que encista o material e é reabsorvido lentamente ou não. Fica uma bolinha lá até. Quando a necrose atinge a parede do estroma, no caso da eliminação, do estroma canicular, ele comunica com o exterior e o material é lançado e eliminado, originando cavidade. Um exemplo clássico é cavernas tuberculosas pulmonares, onde o material caseoso é eliminado pelos brônquios. O pessoal vai tossir umas coisas, né? A calcificação. Quando sais de cálcio, da deposição de sais de cálcio na área necrosada, níveis de cálcio
elevam-se muito em tecidos mortos. A necrose gaseosa tende frequentemente à calcificação, especialmente na infância. Mecanismos reguladores ainda não totalmente reconhecidos. E a gangrena, que é uma evolução especial da necrose. A gangrena é uma forma de evolução da necrose que resulta de ação de agentes externos sobre o tecido necrosado. Apresenta características distintas dependendo das condições ambientais. Temos a gangrena seca, que é a mumificação. Ela resulta na desidratação da região necrosada em contato com o ar. Aspecto de pergaminho semelhante a múmias, cor escura, azulada ou negra, por impregnação com pigmentos hemáticos. Os locais a extremidade dos dedos, artérias, ponta do nariz, e a causa comum são lesões vasculares no diabetes mellitus. A gangrena úmida, que é pútrida, invasão de micro-organismos anaeróbicos, produtores de enzimas que liquefazem tecidos mortos e produzem gases fétidos acumulados em bolhas. Os locais mais comuns são tubo digestivo, pulmões e pele. É uma complicação grave. Absorção de produtos tóxicos pode provocar o choque séptico fatal. A gangrena gasosa, contaminação por micro-organismos do gênero Clostridium, produtores de enzimas proteolíticas, lipolíticas e grande quantidade de gás. Acontece a formação de bolhas gasosas extensas. O contexto histórico era muito frequente e fatal na Primeira Guerra Mundial com feridas infectadas. Agora vamos só relembrar um pouquinho para fechar essa aula, que parabéns para quem chegou até aqui. Eu já falei isso pelo menos umas 2 vezes por causa de problemas na gravação, mas vamos lá. A classificação tridimensional, né, morfológica da morte celular, que pode ser programada, fisiológica, regulada, modulável e acidental, que é a patológica. A necrose é a autólise. Então, a necrose representa a morte celular seguida de autólise por enzimas lisossômicas, liberando alarminas que desencadeiam resposta inflamatória. Sempre a necrose vai desencadear uma resposta inflamatória. Ela sempre vai, por mais que seja uma célulazinha, vai ter uma inflamação no local. Diversidade morfológica. Diferentes tipos de necrose, coagulação, liquefação, gaseosa, gomosa e esteatonecrose, refletem em mecanismos distintos e órgãos específicos afetados. Então, dependendo de onde a célula, como ela morreu, não como, mas onde ela morreu, as respostas da proteção do corpo, ela vai acabar gerando diferentes tipos de morfologia, mas o princípio é o mesmo. As múltiplas evoluções, né, que ela pode, a forma que o organismo faz para conseguir recuperar-se da necrose, parar a cascata de eventos, pode regenerar, cicatrizar, encistar, ser eliminada ou calcificar. Então, né, só para lembrar isso. E a gangrena, que é uma complicação externa, geralmente grave, pode acontecer da morte do corpo inteiro por conta de uma pequena área. Então, é muito perigoso, né? E dá resultado de agentes externos, o ar, agente de alguns tipos de bactérias. E a compreensão desses mecanismos é importante para como que você vai curar. Vai precisar tirar uma área, vai precisar fazer o quê? Então, para conseguir passar para a próxima fase, entender a morte celular é importantíssimo. Ainda mais que a gente vai falar sobre diversas doenças, e cada doença vai causar algum tipo de morte celular, né? E necrose. Então, isso vai ser repetido muito em patologia. Obrigada por ver até aqui. Eu espero que vocês gostem dessa aula, tá especial e tá bem recheadinha de informação. Um abraço e até a próxima.